5 hábitos que roubam sua calma sem você perceber. Estoicismo. Você já parou para pensar por que está sempre ansioso? Por que sua mente não para nunca? Por que mesmo nos momentos que deveriam ser tranquilos, você sente aquela inquietação constante, aquele peso no peito, aquela sensação de que algo está errado mesmo quando aparentemente está tudo bem? A resposta pode te surpreender. Não são os grandes problemas que estão destruindo sua paz mental. São os pequenos hábitos. Aqueles que você repete todos os dias sem perceber, que parecem inofensivos que todo mundo faz. Mas esses hábitos silenciosos estão roubando sua calma gota a gota, minuto a minuto, até que um dia você acorda completamente esgotado, sem entender como chegou ali. A filosofia estoica nos ensina algo poderoso. Não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim nossa relação com esses eventos. E os hábitos que você cultiva determinam completamente essa relação. Hoje, vou te mostrar 5 hábitos que estão sabotando sua paz mental de formas que você nem imagina. E mais importante, vou te ensinar como identificá-los e eliminá-los antes que destruam completamente seu equilíbrio interior. Porque a verdade é esta: você não precisa de uma vida perfeita para ter paz. Você só precisa parar de fazer as coisas que destroem essa paz. Está pronto para descobrir quais são esses ladrões silenciosos da sua tranquilidade? Então preste muita atenção, porque o que vou compartilhar pode mudar completamente a forma como você vive. Mas antes de revelar esses 5 hábitos destrutivos, deixe-me contar uma história que ilustra perfeitamente como algo aparentemente insignificante pode destruir nossa paz. Havia um monge que vivia em um monastério no topo de uma montanha. Ele era conhecido por sua serenidade inabalável, sua capacidade de manter a calma mesmo nas situações mais caóticas. Os outros monges o admiravam e frequentemente perguntavam qual era seu segredo. Um dia, um jovem monge foi designado para ser seu assistente, para observá-lo de perto e aprender com ele. O jovem estava animado, imaginando que descobriria alguma técnica secreta de meditação ou algum ensinamento profundo. Mas, nos primeiros dias, tudo o que ele viu foi rotina comum. O monge acordava cedo, meditava, fazia suas tarefas, estudava. Nada de especial. Até que o jovem começou a notar algo sutil. Toda vez que alguém tocava o sino do monastério, anunciando refeições ou reuniões, os outros monges imediatamente interrompiam o que estavam fazendo e corriam. Mas o monge sereno sempre terminava o que estava fazendo antes de ir. Se estava varrendo, terminava de varrer aquele cômodo. Se estava lendo uma página, terminava a página. Quando o jovem perguntou sobre isso, o monge explicou: cada vez que você interrompe o que está fazendo antes de terminar, você cria uma pequena tensão interna, uma tarefa inacabada que sua mente tem que carregar. Faça isso várias vezes ao dia, todos os dias, e você acumula centenas dessas pequenas tensões. É como ter centenas de janelas abertas no computador da sua mente. Eventualmente, o sistema trava. O jovem ficou impactado com essa revelação. Ele começou a observar seus próprios hábitos e percebeu que estava constantemente interrompendo tarefas, pulando de uma coisa para outra, deixando tudo pela metade. E então entendeu. Sua ansiedade constante não vinha dos grandes problemas, mas desses pequenos hábitos que criavam microtensões ao longo do dia. Essa é a lição que você precisa entender. A paz não se perde em grandes catástrofes. Ela se perde em pequenos vazamentos que você nem percebe que existem. E hoje vamos identificar 5 desses vazamentos. Primeiro hábito que rouba sua calma: verificar o celular a cada 5 minutos. Eu sei, você já ouviu isso antes. Mas deixe-me te mostrar algo que você provavelmente não percebeu. Não é o tempo que você gasta no celular que é o problema, embora isso também seja relevante. O verdadeiro problema é o custo de mudança de contexto. Cada vez que você pega o celular enquanto está fazendo outra coisa, seu cérebro precisa fazer uma transição. Sair do que estava fazendo, processar a informação do celular e depois voltar. Parece rápido, parece inofensivo, mas estudos mostram que cada uma dessas transições
custa cerca de 23 minutos de concentração profunda. Você leu certo. 23 minutos. Então, quando você pega o celular 10 vezes em uma manhã, não são apenas os minutos que você gastou olhando a tela. São horas de capacidade cognitiva desperdiçada tentando recuperar o foco. E seu cérebro sente isso. Ele fica exausto, tentando constantemente mudar de foco. E essa exaustão se manifesta como ansiedade, como inquietação, como aquela sensação de estar sempre ocupado, mas nunca produtivo. Os estoicos não tinham celulares, óbvio, mas eles entendiam perfeitamente o princípio. Sêneca escrevia sobre como estar presente em uma atividade de cada vez era fundamental para a paz interior. Ele dizia que as pessoas que estão sempre pulando de uma coisa para outra vivem em estado constante de perturbação. E tinha razão. Mas aqui está o que é mais insidioso sobre esse hábito. Ele é viciante por design. Seu celular foi criado por algumas das mentes mais brilhantes do Vale do Silício com um único objetivo: capturar e manter sua atenção. As notificações, os likes, as mensagens, tudo foi calibrado para criar picos de dopamina que te fazem voltar constantemente. Você não é fraco por não conseguir parar de verificar o celular. Você está lutando contra bilhões de dólares em pesquisa de psicologia comportamental. Mas você pode vencer essa luta se entender o que está acontecendo. O primeiro passo é brutal. Desative todas as notificações que não são absolutamente essenciais. E quando digo todas, quero dizer todas. Redes sociais, e-mails, aplicativos de notícias, tudo. Seu celular não deve fazer barulho ou vibrar, a menos que seja uma ligação de alguém importante. Segundo passo, crie zonas livres de celular. Quando estiver trabalhando em algo importante, o celular fica em outro cômodo. Não no bolso, não na mesa virado para baixo, em outro cômodo. Se isso te causa ansiedade, ótimo. Essa ansiedade é um sinal de que você desenvolveu uma dependência e precisa quebrá-la. Terceiro passo, estabeleça horários específicos para verificar mensagens, talvez de manhã, meio-dia e fim da tarde. Fora desses horários, o celular não existe. E observe o que acontece. Nos primeiros dias, você vai sentir uma inquietação. Suas mãos vão buscar o celular automaticamente. Você vai sentir que está perdendo algo importante. Mas se persistir, algo mágico acontece. A névoa mental começa a se dissipar. Você recupera a capacidade de focar por longos períodos e com o foco vem a calma. Porque a calma não é ausência de atividade, é presença total no que você está fazendo. Segundo hábito que rouba sua calma, a busca obsessiva por produtividade. Isso pode soar contraditório depois de falar sobre foco, mas não é. Há uma diferença enorme entre fazer uma coisa bem feita e tentar fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Você foi condicionado a acreditar que precisa estar sempre otimizando, sempre maximizando, sempre espremendo mais produtividade de cada minuto. Você escuta podcasts em velocidade duplicada, enquanto se exercita. Você responde e-mails enquanto almoça. Você tem 15 abas abertas no navegador porque está tentando fazer tudo simultaneamente. E você se orgulha disso, chama isso de multitasking, de eficiência. Mas a verdade é que você está destruindo sua capacidade de ter paz. Porque paz requer espaço, requer momentos onde você não está tentando extrair utilidade de cada segundo. Requer permissão para simplesmente ser, sem precisar estar constantemente fazendo. Os estoicos valorizavam a eficiência, mas uma eficiência muito diferente da que nossa cultura moderna glorifica. Para Marco Aurélio, ser eficiente era fazer poucas coisas, mas importantes. Era eliminar o supérfluo, não adicionar mais e mais tarefas. Era qualidade sobre quantidade. Era profundidade sobre amplitude. Ele escrevia: é melhor fazer pouco, mas fazer bem, do que fazer muito e não fazer nada realmente importante. Mas você foi enganado pela cultura da produtividade tóxica. Você acha que valor se mede em horas trabalhadas, em itens riscados da lista de tarefas,
em quão ocupado você está. E então, você preenche cada segundo do seu dia com atividade, como se o silêncio fosse seu inimigo, como se parar fosse fracassar. E o resultado? Você está sempre exausto, sempre estressado, sempre sentindo que não é suficiente, que não faz o bastante, que está ficando para trás. Porque não importa quanto você faça, sempre há mais. A lista de tarefas nunca termina. Os e-mails nunca param de chegar. Sempre há algo mais que você poderia estar fazendo. Então, como quebrar esse ciclo? Primeiro, você precisa redefinir o que significa ser produtivo. Produtivo não é estar sempre ocupado. Produtivo é avançar nas coisas que realmente importam. E para descobrir o que realmente importa, você precisa ter clareza. E clareza requer espaço mental. Então, paradoxalmente, fazer menos te torna mais produtivo de verdade. Segundo, você precisa criar espaços de não produtividade deliberada. Momentos onde você não está tentando alcançar nada, otimizar nada, melhorar nada, apenas existir. Talvez seja sentar no jardim e observar as árvores. Talvez seja tomar um banho longo sem pressa. Talvez seja caminhar sem destino. No início, isso vai ser desconfortável. Você vai sentir que está desperdiçando tempo. Mas esses momentos são quando sua mente processa, integra, descansa. São quando as melhores ideias surgem. São quando você se reconecta consigo mesmo. E terceiro, aprenda a arte de fazer uma coisa de cada vez, completamente. Quando estiver trabalhando, trabalhe. Quando estiver comendo, coma. Quando estiver conversando com alguém, converse. Dê atenção total. Esteja completamente presente. Isso não é menos produtivo. É infinitamente mais produtivo. E infinitamente mais pacífico. Terceiro hábito que rouba sua calma: procrastinar decisões pequenas. Você provavelmente nem percebe que faz isso, mas está constantemente adiando pequenas decisões. Aquele e-mail que você precisa responder, mas que está há dias na caixa de entrada. Aquela conversa difícil que você precisa ter, mas continua empurrando. Aquele concerto na casa que você diz que vai fazer, mas nunca faz. Cada uma dessas pequenas decisões não tomadas cria o que os psicólogos chamam de dívida cognitiva. É como uma aba aberta no navegador da sua mente. E quanto mais abas você tem abertas, mais lento o sistema fica. Você pode não estar conscientemente pensando naquele e-mail que precisa responder, mas seu cérebro está. Em algum nível subconsciente, você está carregando essa tarefa inacabada. E ela está drenando sua energia mental. Multiplique isso por todas as pequenas decisões que você está adiando, e você entende por que se sente tão esgotado, mesmo quando não fez nada particularmente cansativo. Os estoicos tinham uma regra simples para isso: faça agora o que pode ser feito agora. Não porque você precisa ser perfeito ou hiperprodutivo, mas porque adiar cria mais sofrimento do que fazer. A antecipação de uma tarefa desagradável é frequentemente pior do que a tarefa em si. Você gasta mais energia evitando do que gastaria simplesmente fazendo. E enquanto adia, você carrega o peso mental daquela decisão pendente. Pense nisso. Quantas vezes você gastou horas, talvez dias, preocupado com algo que, quando finalmente fez, levou 20 minutos? Quantas vezes aquela conversa difícil que você temeu por semanas acabou sendo muito menos terrível do que você imaginou? O sofrimento estava na procrastinação, não na ação. Então, aqui está a solução. Regra dos 2 minutos. Se algo pode ser feito em 2 minutos ou menos, faça agora. Responder aquele e-mail rápido, faça agora. Marcar aquela consulta, faça agora. Lavar aquela louça, faça agora. Não deixe para depois. Não adicione. A lista mental. Apenas faça. E para decisões maiores que você não pode resolver em 2 minutos, marque um horário específico para lidar com elas. Não deixe flutuando indefinidamente no futuro. Coloque na agenda. Terça-feira, 10 horas, vou ter aquela conversa. Sábado de manhã vou fazer aquele concerto.
Apenas tirar do limbo já alivia metade do peso, porque agora não é mais uma preocupação difusa, é uma tarefa agendada. E observe a diferença. Quando você para de procrastinar pequenas decisões, quando você limpa essas abas mentais, você sente uma leveza que nem sabia que tinha perdido. Sua mente fica mais clara, sua ansiedade diminui, porque você não está mais carregando uma mochila invisível cheia de tarefas inacabadas. Quarto hábito que rouba sua calma: consumir notícias e redes sociais compulsivamente. Você acorda e qual é a primeira coisa que faz? Pega o celular e verifica as notícias, as redes sociais, vê o que está acontecendo no mundo. E imediatamente, antes mesmo de sair da cama, você já encheu sua mente com problemas que não pode resolver, com raiva que não pode direcionar, com preocupações que não são suas. Você lê sobre uma tragédia do outro lado do mundo. Você vê discussões políticas acaloradas. Você se depara com notícias desenhadas especificamente para te deixar indignado, com medo ou ansioso. Porque é isso que mantém você clicando, que mantém você voltando. E então, você passa o resto do dia carregando esse peso emocional. Você está preocupado com coisas que não controla, irritado com pessoas que nunca vai encontrar, envolvido em dramas que não têm nada a ver com sua vida real. E tudo isso rouba sua calma sem você perceber. Os estoicos eram obcecados com a dicotomia do controle. Separar o que está sob seu controle do que não está. E então investir energia apenas no primeiro grupo. Quando você consome notícias compulsivamente, você está fazendo o exato oposto. Você está investindo energia emocional em coisas completamente fora do seu controle. Você não pode fazer nada sobre a maioria das coisas que lê nas notícias, mas mesmo assim você se preocupa, se irrita, se angustia. E para quê? Isso muda alguma coisa? Não. Apenas drena sua paz mental. E as redes sociais são ainda piores em alguns aspectos. Pelo menos as notícias têm alguma conexão com eventos reais. As redes sociais são versões editadas e idealizadas da vida das pessoas. Você vê os destaques, nunca os bastidores. E sem perceber, você começa a comparar sua vida comum com a vida extraordinária que os outros estão apresentando. E você se sente inadequado, atrasado, como se estivesse perdendo. Mas você está comparando realidade com ficção. Você está lutando uma batalha que não pode vencer porque os parâmetros são falsos desde o início. Então, o que fazer? Você não precisa se desconectar completamente do mundo, mas precisa ser drasticamente mais seletivo sobre o que consome. Primeiro, elimine a rolagem sem propósito. Se você vai verificar redes sociais, faça isso com intenção. Entre, veja o que precisa ver, saia. Não role infinitamente esperando encontrar algo interessante. Segundo, limite sua exposição a notícias. Escolha um momento específico do dia, talvez 15 minutos no fim da tarde, para se atualizar sobre o que está acontecendo. Fora isso, não leia notícias. Você não precisa saber em tempo real sobre cada evento no planeta. Terceiro, faça uma limpeza radical de quem você segue. Se ver o conteúdo de alguém te faz sentir pior, pare de seguir. Não importa quem seja. Seu feed deve ser um espaço que te nutre, não que te drena. E observe o que acontece quando você reduz essa ingestão constante de informação. Sua mente fica mais quieta. Você para de viver em estado de alerta constante. Você recupera espaço mental para pensar sobre sua própria vida, seus próprios desafios, suas próprias soluções, e descobre que você tem muito mais paz quando para de carregar os problemas do mundo inteiro. Quinto hábito, que rouba sua calma: não ter limites. Claros com as pessoas. Você diz sim quando quer dizer não. Você aceita mais do que pode fazer. Você está sempre disponível para todo mundo. Você responde mensagens imediatamente, aceita compromissos que não quer, tolera comportamentos que te desrespeitam. Tudo porque você não estabeleceu limites claros. E a ausência de limites é uma receita garantida para ansiedade, ressentimento e perda total de paz interior. Porque quando você não tem limites, as pessoas invadem.
não necessariamente por maldade, mas simplesmente porque você permitiu. Você ensinou aos outros que seu tempo não tem valor, que sua energia é ilimitada, que eles podem pedir qualquer coisa a qualquer hora. E então eles pedem. E você, porque não quer decepcionar, porque quer ser visto como útil, como bom, diz sim. E depois se ressente, se sente explorado, sobrecarregado, esgotado. Mas a verdade dura é esta. O problema não são as outras pessoas, é você. Você que não está protegendo suas fronteiras. Os estoicos eram mestres em estabelecer limites. Epicteto ensinava que você deve proteger sua tranquilidade como o bem mais precioso que possui. Isso significa dizer não ao que ameaça essa tranquilidade. Significa não estar disponível para todo mundo o tempo todo. Significa escolher cuidadosamente onde investe sua energia. E sim, isso vai decepcionar algumas pessoas. Vai te fazer parecer menos prestativo, menos disponível. E tudo bem, porque a alternativa é se destruir tentando agradar a todos. Então, como estabelecer limites sem se sentir culpado? Primeiro, entenda que limite não é rejeição. Quando você diz não, você não está rejeitando a pessoa, está protegendo sua energia. E você precisa dessa energia para ser útil de verdade, para estar presente quando realmente importa. Segundo, pratique dizer não sem justificativas elaboradas. Você não precisa de uma desculpa perfeita para proteger seu tempo. Um simples "não posso desta vez" já é suficiente. Terceiro, estabeleça expectativas claras. Se você só responde mensagens em certos horários, comunique isso. Se você não aceita compromissos de última hora, deixe claro. As pessoas vão respeitar seus limites se você os comunicar com firmeza e consistência. E quarto, aceite que algumas pessoas vão se afastar quando você estabelecer limites. Isso não é ruim, é revelador. As pessoas que só estavam ao seu redor porque você era conveniente vão embora. E isso abre espaço para relações mais saudáveis, onde há respeito mútuo. Quando você, finalmente, estabelece limites claros, algo extraordinário acontece. Você para de viver em estado constante de sobrecarga. Você recupera controle sobre seu tempo e energia. E com esse controle, vem a paz. E aqui chegamos ao final desta jornada, pela sabedoria estoica aplicada à vida real. 5 hábitos que estão roubando sua calma sem você perceber. Verificar o celular compulsivamente, criando fragmentação mental constante. A busca obsessiva por produtividade que não te deixa nunca descansar. A procrastinação de pequenas decisões que cria dívida cognitiva. O consumo desenfreado de notícias e redes sociais que te sobrecarrega com problemas que não pode resolver. E a falta de limites que permite que os outros invadam seu espaço mental e emocional. Esses 5 hábitos podem parecer pequenos, até inofensivos, mas combinados ao longo do tempo, eles destroem completamente sua paz interior. A boa notícia é que agora você os identificou. E o que você identifica, você pode mudar. Não precisa ser tudo de uma vez. Escolha um hábito, apenas um, e comece a trabalhar nele hoje. Talvez seja desativar as notificações. Talvez seja criar espaços de não produtividade. Talvez seja aplicar a regra dos 2 minutos. Talvez seja limitar sua exposição a redes sociais. Talvez seja estabelecer um limite claro com alguém. Apenas comece, porque a paz não é algo que você encontra lá fora. É algo que você cultiva dentro, através de pequenas escolhas diárias. E quando você elimina os hábitos que destroem essa paz, o que resta é uma calma profunda, inabalável, que nenhuma circunstância externa pode tirar de você. Essa é a promessa da filosofia estoica. E essa promessa está disponível para você hoje, agora, se você tiver coragem de mudar. Se esta mensagem ressoou com você, se algo do que foi dito aqui tocou sua realidade, deixe seu like agora. Isso me mostra que o conteúdo está fazendo diferença e me dá energia para continuar compartilhando essa sabedoria antiga aplicada ao mundo moderno. E se você ainda não está inscrito no canal,
Inscreva-se agora e ative o sininho. Aqui você encontra regularmente ensinamentos estoicos práticos que podem transformar sua vida de verdade. E nos comentários, escreva apenas uma palavra: calma. Assim saberei que você assistiu até o final e que está comprometido em recuperar sua paz interior. E se quiser compartilhar qual desses 5 hábitos mais te impactou, fique à vontade. Até o próximo vídeo. E lembre-se, sua calma é sua responsabilidade. Pare de permitir que hábitos inconscientes a roubem. Comece hoje a recuperá-la.